Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a importância da contação de história para a vida das crianças de até 12 anos. A linguagem oral é uma das formas mais antigas de comunicação da história da humanidade. Dessa forma, a gente pode compreender tanto professores, família, gestores, qualquer pessoa, que a contação de história ela serve como um meio de propagar uma cultura, seja a cultura humana, seja da cultura humana de diversas etnias, que é o caso do nosso projeto, que o nosso projeto vai desenvolver, né? E o que essas histórias ela tem a oferecer para a vida das pessoas? Ela contribui no desenvolvimento do pensamento crítico. Por meio de uma história, a criança ela pode identificar a sua convivência familiar, sua convivência social. E dessa forma, assim como os personagens das histórias que eles ouvem acham um meio para resolver a sua questão dentro da história, a maioria das crianças que ouvem história constantemente, seja na escola ou seja no meio familiar, elas costumam se identificar e de alguma forma ser mais crítico em relação ao que está acontecendo na vida do próximo e também na sua, e de certa forma resolver os conflitos que envolvem essas ações, né? A gente pode lembrar, eu no meu tempo de criança era assim, creio que na maioria das pessoas que estão me ouvindo também era assim, que quando criança a gente gostava de sentar nos pés dos nossos avós, tios, né, e escutar histórias de diversas lendas do folclore, né, Saci, o vô viu o Saci, o tio prendeu o Saci com a peneira, viu a assombração no meio do mato, e o que esse vô, o que esse tio fez para ele se livrar dessa assombração que estava dando medo nele, né? Então hoje a contação de história ela acontece, porém de forma menor, e esquecemos da importância que tem a contação de história para a vida das crianças, né? Então, a partir do momento que um professor traz para a sala de aula, ou a mãe, o pai, resolve sentar com o seu filho e contar uma história diferente para ele, que uma história, lógico, que ela tem que estar adequada à faixa etária da criança, certo? Para que ela não haja uma maturação precoce do intelectual dela, porém que ofereça como a gente falou anteriormente, um desenvolvimento da qualidade do pensamento crítico dessa criança, dentro do mundo que ela está vivendo no momento. A gente, durante esse período que a gente está desenvolvendo esse projeto, muita pesquisa, muita leitura foi necessária para que a gente chegasse num conteúdo que não mostrasse apenas um personagem, para que eu não viesse aqui apenas falasse para vocês, a história ela deve ser contada para crianças até 12 anos, você vai ler isso para criança, não. Antes da gente contar uma história para criança, nós devemos conhecer a importância que isso causa na vida das crianças. A criança que ouve uma história, ela tem a capacidade, né, como a gente já falou, de desenvolver o pensamento crítico de uma forma qualitativa. O imaginário dela fica assim muito fértil. O roteiro oral da criança aprender novas palavras também é enriquecido. No nosso caso, como a gente vai utilizar a cultura afro e a cultura indígena como ponto de partida das nossas histórias, é algo fundamental para que a criança que está dentro, principalmente a criança que está dentro da sala de aula, se identifique. Por quê? Quando ouvimos histórias de princesas, de diversos contos de fada, por exemplo, se a gente partir do Esopo,
Walt Disney, todas as princesas, elas vão ter uma representação lúdica. Porém, o mundo não é feito só de princesas e príncipes encantados. A criança que está dentro da sala de aula, principalmente no Brasil, que é um país multicultural, um país de imigrantes, a gente deveria valorizar um pouquinho mais os contos que os nossos nativos, né, e demais imigrantes têm a nos oferecer. No caso, o imigrante, no nosso caso, os afrodescendentes. E que ao chegar aqui no Brasil, eles não deixaram a sua cultura morrer. Quando foi feito o vídeo de apresentação do projeto, eu disse que a cultura afro e a cultura indígena mereciam mais que um dia no calendário, e muita gente me questionou, né, sobre essa fala. Bruna, você vai estimular? Nossa, a gente já tem tanta coisa para ser trabalhado. Mas agora é o momento de eu explicar isso. Por quê? Mesmo com a lei, né, que a gente tem 10.639, de que a cultura, né, e etnias devem ser trabalhadas dentro da escola, a gente costuma ver isso somente no dia 19 de abril e 20 de novembro, né, dia do índio e dia da consciência negra. Só que essa cultura, ela pode ser, as duas culturas podem ser trabalhadas de diversas formas. Ela tem muito mais do que um dia, né? Precisa mais do que um dia para ser trabalhada dentro da sala de aula ou socialmente no meio das famílias. Por quê? No Brasil, em relação à cultura indígena, nós temos cerca de 250 povos que falam aproximadamente 180 dialetos diferentes. E a maioria das pessoas conhecem somente os Tupi-Guarani. Na verdade, o Tupi-Guarani o tronco de linguagem da pessoa, dos indígenas, né, de uma determinada etnia. Esquecem que tem outras culturas, né, como no caso dos Caingangue, dos Tupinambás e outras etnias que nem eu mesmo, né, sendo há muito tempo estando no meio da cultura, mesmo não sendo indígena, uma pessoa que admira e gosta de sempre quando possível, de divulgar alguma coisa relacionada, não conhecia a grandeza, né, dessa cultura maravilhosa. E hoje nós vemos que o movimento negro no Brasil vem ganhando seu espaço, mesmo com muita luta, preconceito, mas os jovens hoje em dia, eles precisam se identificar. Eu falo jovens porque a criança de 12 anos hoje, né, em 2021, já tem uma maturidade intelectual um pouco diferente do que eu, Bruna, teria aos 12 anos. E quando são trabalhados conteúdo lá na pré-escola, anos iniciais do ensino fundamental, normalmente, hoje, a gente vê o quê? O desenho do escravo se libertando de correntes e a pintura de indígena, né? Colar folhinha na sainha do indinho, colar peninha no cocar do índio, né? E as demais coisas, e os mitos, e a riqueza, porque a África, ela não é construída somente de pobreza e miséria. O continente africano foi resumido somente em um determinado recorte histórico em um determinado país. Sim, há pobreza, há miséria, sim, há. Só que não pode ser apenas classificado de uma maneira. Na África também temos reis, rainhas, princesa, lugares ricos de cultura, de roupas, de trajes culturais próprios, né? No Brasil, temos muitos escritores indígenas, aproximadamente 30 escritores indígenas hoje, e o que a gente vê na mídia são poucos ou quase nenhum, né? Então, trabalhar esse conteúdo com as crianças, né, é muito importante.
o material, ele realmente é menos procurado por professores, talvez por não saber aonde procurar, porque não é fornecida essa informação para eles, os professores não indígenas, certo? Então, a gente tem que olhar pelos dois lados, a demanda e a procura na sociedade. Então, o meu trabalho não é somente criticar alguma coisa que está acontecendo na sociedade, mas tentar levar para a sala de aula a visão do indígena, a visão do afro, que precisa ter uma voz, e olhando pela parte educacional, a criança ela se sente representada dentro da sala de aula a partir do momento que ela não vê aquele fato histórico só da parte ruim. Tivemos presidente negro nos Estados Unidos, tivemos uma primeira-dama maravilhosa nos Estados Unidos, né? E as crianças do mundo possuem poucas referências históricas para que eles se motivem a ser empoderados, né, na sociedade. Empoderado que eu falo não é uma criança rebelde, é uma criança que sinta orgulho da sua cor, da sua origem, independente do contexto social que ela vai estar inserida, né? Vamos colocar um ponto de vista. Como uma criança se sentiria dentro da sala de aula e no dia da consciência negra, a professora enfeitar a sala ou trazer uma atividade diferenciada que não fale somente da escravidão daquele povo, que ela se identifique a cor, que identifique alguma história que é passada de geração em geração. Assim também do aluno indígena, que em muitos lugares ainda não tem escola indígena, ou tem escola indígena, mas em algum determinado tempo ela tem que sair da sua aldeia para estudar na cidade. E muitas vezes ela não se sente representada dentro do espaço escolar, porque ela vai ter um dia no ano de 365 dias, 366 quando o ano é bissexto, para representar ou para falar da sua cultura, né? Então, desenvolver essas atividades que o aluno se sinta representado é muito importante. E a contação de história, ela pode acontecer da educação infantil ao ensino médio, com métodos diferentes, com materiais diferentes, mas que possuem o mesmo objetivo, que é levar um desenvolvimento crítico, de pensamento crítico para a criança ou para aquele pré-adolescente, para aquela criança, e que ela se sinta representado ali, certo? Esses dias eu vi uma live muito, muito maravilhosa da doutora Carla Tiepo. Ela é neurocientista e ela fala que a contação de história para as crianças ela desenvolve uma reação química fabulosa no cérebro da criança, porque ela vai desenvolver uma mistura de sensações na cabecinha dela, né, no corpo dela, e os neurônios vão a 1000. Porque ali dentro da cabeça dela, ela vai buscar de alguma forma se identificar com os personagens da história, certo? Então, o professor por exemplo, o professor, hoje, nós temos as mães aí como professoras dentro de casa, pode, com certeza deve trabalhar nas horas que não tiver tanto compromisso, tiver uma horinha de folga e quer ter aquele contato maior com seu filho ali, desenvolver histórias que faça a criança sair da realidade e buscar se identificar em alguma outra coisa, em alguma outra história que não seja o convencional. E os mitos indígenas e africanos, eles são excelentes para essas ações. Por quê? Porque eles costumam utilizar seres da natureza como personagem. Onça que fala, o homem que fala com um leão, né? Normalmente a gente vê assim, e que eles deixam no fundinho assim um ar de mistério, que a criança consiga na sua cabecinha desenvolver a moral,
da história. Ela não leva uma moral pronta para a criança. Ela contribui para a criança reflita sobre aquela história que foi contada. E ela fala assim, essa doutora Carla Tiepo, que toda contação de história ela deve ser intencional. Por quê? Que ela não possua apenas um final de entretenimento para a criança, tanto na sala de aula como em casa. Por quê? Porque é o que eu falei no começo, quando a gente sentava com os nossos avós, que eles falavam de lendas, a gente está no período de quaresma, né, para os católicos, falavam, não pode comer carne, porque acontece isso, isso e isso, por exemplo, né, o senso comum de algumas famílias era isso. E de certa forma a criança aprendia, ela seguia um ensinamento que a família dela passava. Né? Eu estou tomando isso como um exemplo, né? Não que seja uma regra de toda a família dessa forma. Então, a criança aprende muito a partir da contação de história, porque ela possui uma função de desenvolver e aguçar os sentidos que a criança está ali ainda na parte de maturar o seu psicológico, o seu físico também, porque a criança que ouve, que a pessoa que quando criança ela ouve com atenção, consequentemente ela vai saber falar melhor, vai saber se comportar melhor nos lugares, né? Então ela vai ter uma postura diferenciada. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu vou publicar o meu número de telefone no Facebook, queiram tirar dúvidas, alguma coisa assim, vou estar à disposição de vocês. Peço desculpa mais uma vez, estamos aí para aprender junto com vocês, tá certo? Vejo vocês nos próximos vídeos. Um beijo, até a próxima!